Bem, eu queria uma vez mais agradecer ao Rafael pela presença dele aqui no nosso grupo, dando uma aula sobre eletroencefalograma, e um assunto que não é usual, que são as demências e as doenças degenerativas, mas que também há espaço para o eletroencefalograma contribuir com a investigação desses pacientes. Rafael é uma pessoa jovem, com uma formação muito sólida, tanto em eletroencefalografia quanto em neurologia como um todo. Ele foi formado aqui pela UFAL, fez a residência médica no Hospital das Clínicas da USP, da capital de São Paulo, fez também a formação em eletroencefalografia, complementada pela formação em vídeo EEG, lá no HC, e é uma pessoa que tem muito a contribuir com as informações a respeito desse assunto tão importante. Rafael, sem mais delongas, a palavra é sua. E eu só pediria que as pessoas desligassem os microfones, à exceção, obviamente, do Rafael. Desligado. Pode Bom, primeiro gostaria de agradecer mais uma vez ao doutor Fernando e ao grupo pelo convite. É um tema desafiador, né, na nossa prática, apesar de não existirem grandes consensos, né, sobre ainda o papel, é algo bastante debatido. São exames que, na prática de todo eletroencefalografista, aparecem, né, e que a gente tem que saber juntar o que a gente vê na leitura do exame com os dados clínicos do paciente para tentar trazer uma melhor informação para o colega que está solicitando e para o paciente, no final das contas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o eletrocefalograma nas demências, nas doenças degenerativas. Bom, a programação, então, é trazer um pouco dos conceitos, né, de demência, né, que até é um termo que hoje está sendo discutido, se não deveria usar o do DSM-5, um transtorno neurocognitivo maior, que soa mais sutil, e comprometimento cognitivo leve, achados eletroencefalográficos nas demências, e qual o papel do EEG nas demências. A gente vai discutir um pouquinho, trazer um pouco do que eu levantei da literatura, e depois gostaria de ouvir também da prática de cada um dos colegas, e também falar sobre a doença degenerativa, né, que é um termo um pouco mais amplo, e mais para frente eu vou trazer a definição que eu escolhi para essa aula, que é basicamente considerar como as doenças degenerativas alguns frutos de doenças metabólicas e genéticas, propriamente. Muito bem, então, conceito de demência, né, um distúrbio com declínio cognitivo em um ou mais domínios das funções superiores, né, como aprendizado e memória, linguagem, funções executivas, atenção complexa, função motora perceptual e cognição social. Para isso, a gente precisa representar um declínio de um grau de função prévio. Então, muitas vezes a gente vê pacientes que já têm um déficit intelectual de base e que, enfim, não fica muito determinado, né, enfim, e muitas vezes é usado o termo de forma incorreta, né, mas para chamar de demência tem que ter um declínio em relação à função prévia, né, não pode ser um déficit estável ou de base. E isso tem que interferir com a funcionalidade prévia e a independência do indivíduo para as atividades da vida diária. Então, um declínio de função cognitiva e um declínio de funcionalidade para caracterizar a demência. A gente tem que excluir o delírio e outras patologias psiquiátricas que justifiquem o quadro. Bom, e o eletroencefalograma nas demências? O Hans Berger, né, o criador do eletroencefalograma, a pessoa que primeiro descreveu o eletroencefalograma, poucos anos após essa descrição, ele descreveu já anormalidades eletroencefalográficas em pacientes com demência. Essas alterações são sempre um pouco difíceis de determinar, né, porque a gente sabe que existem algumas alterações que são esperadas com a idade. Mas a gente tem que uma lentificação, por exemplo, do alfa abaixo de 8 Hz, sugere uma evolução com uma patologia subjacente. Sugere que exista, de fato, uma evolução patológica. Bom, aqui eu trouxe um traçado de eletroencefalograma de um indivíduo em vigília, normal, mas para trazer, né, a forma como eu vou apresentar as amostras durante essa aula, né, que é na montagem longitudinal bipolar. Eu vou usar aqui as cadeias parasagitais, primeiro a esquerda, depois a direita, temporais esquerda e direita, e depois a linha média, como é na minha prática. Mas que existem outras montagens que são
igualmente utilizadas. Bom, então trago aqui um exemplo, uma paciente que fez um eletroencefalograma com 75 anos, já com a doença de Alzheimer provável, em estágio inicial, e que fez o exame para investigar alguns episódios de parada comportamental, que é uma queixa muito comum, né, dos motivos de pacientes com demência fazerem eletroencefalograma, e o que a gente viu que essa paciente já tinha uma discreta lentificação do ritmo dominante posterior, que estava numa frequência aproximada de 7, 7,5 Hz. Então, já era um eletroencefalograma com atividade base levemente alentecida, já desorganizada, discretamente. Bom, e o comprometimento cognitivo leve? A gente, diferente da demência, a gente vai ter uma evidência de comprometimento cognitivo, mas que não há uma repercussão na funcionalidade. Então, a funcionalidade aqui é o ponto-chave. Né? É como se fosse um contínuo, né? Um paciente com atividade inicialmente cognitiva normal, ele começa a ter evidência de comprometimento cognitivo, mas que a funcionalidade ainda não tem repercussão, a gente chama de comprometimento cognitivo leve, e quando houver uma repercussão na funcionalidade, aí sim a gente vai chamar de demência. Aqui é um estudo de neuroimagem funcional mostrando esse contínuo. Bom, tem alguns estudos comparando o eletroencefalograma em pacientes com cognição preservada e comprometimento cognitivo leve. E parece haver um aumento do teor de ondas lentas, né, principalmente na faixa θ, nos pacientes com CCL, e isso parece haver uma correlação com o volume do hipocampo. Tá? Trouxe aqui um outro paciente com queixa cognitiva, e novamente um maior teor de ondas lentas na faixa θ. Bom, e o eletroencefalograma, ele é capaz de predizer, por exemplo, a conversão de um CCL para demência? Será que o paciente... A gente sabe que muitos dos indivíduos com comprometimento cognitivo leve, né, por exemplo, secundário a uma depressão, eles podem voltar à função cognitiva basal ou estabilizar nesse comprometimento cognitivo leve. Então, é um desafio na prática clínica você prever quais indivíduos vão converter para demência. Então, se o eletroencefalograma tivesse esse poder, seria um método mais barato, por exemplo, que o PET, uma ressonância magnética, os biomarcadores no líquor, em um método também não invasivo. Então, eu trouxe esse estudo de 2020 que o eletroencefalograma quantitativo usou esse método, né, com análise automatizada, um estudo observacional, e eles usaram essa ferramenta de um Dementia Index, que eles usam diversos parâmetros, né, de poder de onda θ, do alfa, pegavam fragmentos da análise do traçado e compararam indivíduos que fizeram conversão para demência com indivíduos que não fizeram essa conversão, e eles interpretaram como se houvesse um poder moderado, né, dessa análise para fazer essa predição. Mas quando a gente vai analisar uma sensibilidade de 71%, uma especificidade de 68%, parece que ainda é difícil, né, de usar com esses valores para a prática clínica. Mas, quem sabe, um método mais promissor, né, para utilizar. Na doença de Alzheimer, a gente tem que ele pode ser normal nas etapas iniciais. Nas etapas mais avançadas, a gente espera que o eletroencefalograma seja anormal, né, não é novamente sensível nem específico, mas é o esperado, que a gente evolua para um eletroencefalograma anormal. Então, quando ele está normal numa fase mais avançada, falar contra a doença de Alzheimer, por exemplo. E observa-se uma redução da frequência máxima do alfa, assim como a sua diminuição de sua reatividade de abertura ocular. O elétrico vai ficando mais lento e com uma diminuição de reatividade. E existem estudos mostrando que um EEG anormal já no diagnóstico inicial prediz um desfecho ruim e um maior risco de institucionalização. A questão, né, que a gente não vai analisar de forma mais crítica esses estudos, é um estudo de 1991, então eles podem imaginar que essa amostra, né, que foi interpretada como doença de Alzheimer, era um diagnóstico sindrômico, né, não tinha uma evidência patológica e, enfim, obviamente também não tinha uma evidência de biomarcadores. Então, acaba sendo uma amostra heterogênea. A gente sabe que quando a gente faz uma predição de doença de Alzheimer apenas com
dados sindrômicos, como, por exemplo, a demência e predomínio amnéstico, uma boa parte desses indivíduos não vai ter a patologia, né, a assinatura da doença de Alzheimer, que é os emaranhados neurofibrilares e a própria beta-amiloide, né? E a lentificação do eletroencefalograma até parece ser melhorada com o uso de inibidores de acetilcolinesterase. Tem alguns estudos com análise quantitativa de eletroencefalograma também sugerindo que o uso de inibidor de acetilcolinesterase reduz essa lentificação do eletroencefalograma. Bom, aqui essa imagem trazendo um pouquinho do que é visto, né, no cérebro do indivíduo com a doença de Alzheimer. Então, a gente vê uma redução do poder, né, do teor de ondas nas faixas mais rápidas, né, beta e alfa, e um aumento, um predomínio de ondas nas faixas teta e delta. Ele vai ampliar, né, essa sinalização tálamo-cortical e córtico-talâmica, acaba sinalizando com mais ondas lentas e menos ondas nas faixas mais rápidas, mas que são achados inespecíficos, né, também ocorre na evolução de outras patologias. Cada vez mais a gente tem visto uma relação entre a doença de Alzheimer e a epilepsia. A presença de crises epiléticas parece ser mais frequente em pacientes com doença de Alzheimer, estima-se uma prevalência entre 9% até 21%, né, e, enfim, ainda não se sabe muito bem se é uma relação causal, né, mas parece haver sim algo em comum, né, entre o desenvolvimento da doença de Alzheimer e a epilepsia. E a atividade epileptiforme parece estar mais frequente em formas precoces da doença, parece muitas vezes preceder o déficit cognitivo, e alguns estudos com avaliação pré-clínica, né, ou seja, realizando eletroencefalograma em indivíduos com doença de Alzheimer sem história de crises epiléticas, mostrou que essa presença da atividade epileptiforme parece estar associada a um declínio mais rápido, né? Os indivíduos em que foi detectada essa atividade declinavam mais rápido no exame do estado mental. Se não me engano, a pontuação algo em torno de 3,3 pontos no ano contra 1 ponto alguma coisa nos indivíduos que não tinham atividade epileptiforme, e geralmente essa atividade predominava nas regiões frontotemporais. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma descarga na região frontotemporal, né, que mais predominante chamando mais atenção à direita, né, foi mais para ilustrar. Nos casos de degeneração lobar frontotemporal, eu tentei resumir, assim, trazer o que era mais importante, mas o que a gente vê bem, né, parece que a literatura indica isso, é que são pacientes que vão ter eletroencefalogramas normais por mais tempo, né? Ou seja, o eletroencefalograma vai alentecer mais tardiamente no curso da evolução da demência. O ritmo posterior, até a gente pode imaginar, né, por acometer mais as regiões anteriores, lobos frontais, polo do lobo temporal, parece que o ritmo posterior é relativamente preservado no curso das degenerações lobais frontotemporais. Já na demência por corpos de Levy, eu trouxe até um exame de neuroimagem funcional, um PET-FDG, mostrando, né, essa hipocaptação mais posterior, né, mais temporo-occipital, né, que é o padrão mais esperado na demência por corpos de Levy. E ela, diferente da demência frontotemporal, parece, pelo contrário, haver uma lentificação mais precoce no eletroencefalograma, uma tendência a maior prevalência de FIRDA, né, aquela atividade de delta ritmada, predomínio nas regiões frontais, uma redução da frequência dominante, ou seja, um alentecimento mais precoce no curso da doença, uma maior densidade de poder nas faixas teta e delta, e parece também haver mais ondas lentas nos pacientes que não estão em uso de inibidores de acetilcolinesterase, mostrando mais uma vez que essa disfunção colinérgica parece estar na base desse alentecimento, né, visto no eletroencefalograma, e, pelo menos em parte, ela é atenuada, né, essa lentificação com o uso de inibidores de acetilcolinesterase. No comprometimento cognitivo vascular, a contribuição do eletroencefalograma também parece ser limitada.
né, tem estudos de análise quantitativa, né, mas parece que a análise visual, desculpa, a análise quantitativa parece ter um papel em distinguir indivíduos com comprometimento cognitivo vascular leve e moderado. Então, ou seja, mais uma vez, né, como nas outras condições, nas outras patologias, parece que à medida que há uma evolução da doença, né, no estágio, passa de leve, moderado para grave, parece que a tendência é essa mesma de o eletrocefalograma ser mais identificado. Estudos que tentaram diferenciar a doença de Alzheimer do comprometimento cognitivo vascular não foram muito eficazes, até porque é algo difícil na prática clínica, né, porque muitas vezes estão sobrepostos, né, cada vez mais a gente tem visto que as patologias, né, demenciais, elas são mistas, né, em grande parte delas tem comprometimento cognitivo vascular, uma patologia de doença de Alzheimer, patologia de doença por corpus de Levy, então acabam sendo estudos mais difíceis. E outra coisa assim, muitas vezes se questiona o papel, né, por que usar o eletroencefalograma para diferenciar indivíduos com um quadro leve e moderado, quando a própria clínica, né, o próprio questionamento da funcionalidade vai ser muito mais preciso quanto a isso, né? Então, também usar o eletroencefalograma para definir se o paciente tem uma demência, né, quando a própria prática clínica consegue dizer, ó, tem uma perda funcional, vai ser muito mais acurado, né, do que o padrão eletrográfico. Bom, uma das condições em que o eletroencefalograma passa a ter um desempenho mais notório, né, na doença de Creutzfeldt-Jakob, né, uma doença priônica, é uma demência usualmente rapidamente progressiva, a maioria dos casos é esporádica, mas a gente sabe que existem variantes, existem formas genéticas hereditárias, e nos critérios da OMS, o eletroencefalograma é um deles, né, para o diagnóstico da forma esporádica da doença de Creutzfeldt-Jakob. E o padrão é de descarga de onda aguda periódica. Existem até classificações, né, no estágio inicial. A gente pode ver o eletroencefalograma apenas com alentecimento e FIRDA. No estágio intermediário, a gente vai poder ver complexos de onda aguda periódicos. E no estágio final, os complexos começam a ficar menos evidentes e a atividade começa a ficar mais suprimida. Então, um indivíduo que tem a suspeita da doença de Creutzfeldt, não necessariamente a gente vai ter que ver esse padrão periódico, né? Na fase inicial, ele pode estar apenas mais alentecido, mas se você repetir, né, algumas semanas, você pode flagrar o aparecimento dessas descargas periódicas. E lembrar que o aparecimento de descargas periódicas generalizadas, ainda assim, é inespecífico, né? Claro que você vai ter que juntar com outros dados clínicos, mas que ele pode aparecer, por exemplo, na doença de Alzheimer, na doença por corpus de Levy, e no comprometimento cognitivo vascular também. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, dos arquivos lá do eletroencefalograma, que a gente vê é uma onda aguda, né, que está predominando nas regiões anteriores, e essa onda aguda, ela parece se repetir de uma forma relativamente estereotipada, em intervalos relativamente mantidos, né? Ou seja, aproximadamente a cada um segundo e meio, a gente vê o mesmo padrão de uma onda aguda predominando nas regiões anteriores e que está dos dois lados, né? Então, a onda aguda generalizada, uma descarga periódica generalizada curta, né? Ou seja, intervalo menor que 4 segundos, padrão que entre outras coisas, sugere uma doença de Creutzfeldt. Aqui é o mesmo paciente de 60 anos, a mesma onda aguda, predominando até um pouco mais à esquerda, mas de forma generalizada. Aqui eu trouxe um outro paciente, né, de 78 anos, também com diagnóstico de doença de Creutzfeldt, também com essa onda aguda, que ora predomina nas regiões anteriores, e às vezes vai um pouquinho mais para as regiões posteriores, mas também de forma relativamente estereotipada, com intervalos mantidos, enfim, com aproximadamente meio segundo, 1 segundo de intervalo, também uma descarga periódica generalizada na doença de Creutzfeldt. Aqui é o mesmo paciente, aqui mais predominando nas regiões posteriores, mas ainda uma descarga periódica generalizada. E aqui eu trouxe essa publicação na Neurology, né, mostrando os achados na doença de Creutzfeldt e um padrão
assim, ele não chegou a configurar aqui nessa imagem um padrão periódico, né, porque teria que ter 6 descargas consecutivas, mas, enfim, um esboço de um padrão periódico, mas lateralizado. Então, aqui, essas descargas estão principalmente no hemisfério direito, tá? E mostrando que é possível, né, ser um padrão periódico lateralizado na doença de Creutzfeldt, e batia bem com o que era visto na neuroimagem, né, que a restrição à difusão no córtex, ela era bem mais evidente do que do lado do hemisfério direito do que no hemisfério esquerdo. Então, um padrão lateralizado pode acontecer na doença de Creutzfeldt, claro que repetindo esse eletroencefalograma, o esperado é que vai ficando generalizado, né, vai evoluir para um padrão generalizado, e mais uma vez, reforçando, somar, né, os fatores, os dados clínicos, então, para compor esse diagnóstico. Bom, outra condição, né, rapidamente progressiva, é a panencefalite esclerosante subaguda. Ela é uma complicação neurodegenerativa da infecção por sarampo, usualmente na infância. Então, o indivíduo pós-infecção por sarampo vai evoluir com essa encefalite, que é uma encefalite muito grave, né, e que, enfim, hoje em dia é muito raro a gente encontrar casos semelhantes, casos de panencefalite. Vamos ver nos próximos anos aí com essa baixa cobertura vacinal como vão ficar as coisas. E o eletroencefalograma tem um padrão bem sugestivo, né, que são complexos generalizados de alta voltagem com intervalos longos. Então, é que a gente chama de GPDs longos, né, com intervalo de mais de 4 segundos entre as descargas, e foi descrito por Rademacher e Poser, mais comumente chamado complexo de Rademacher, e que esses complexos são associados a abalos mioclônicos. Não é algo patognomônico, já foi descrito nessa intoxicação por fenciclinina, mas um padrão que quando a gente vê no eletroencefalograma, a gente tem que chamar a atenção do clínico que está cuidando desse paciente para pensar na possibilidade de PES, né, panencefalite esclerosante subaguda. Então aqui, um indivíduo de 33 anos, né, um caso mais tardio, então a gente vê uma base mais alentecida, né, e vê uma onda lenta, agudizada, né, de projeção generalizada, né, e quando a gente passa a próxima página, nossa, uma outra onda lenta generalizada, aqui mais para o final uma outra onda lenta, e chamou a atenção, né, a repetição desse padrão ao longo das páginas, e aí a gente reduziu, né, na verdade, aumentou a tempo por página, né, então, essa página anterior, nessa época era uma época de 10 segundos, a gente acabou colocando 20 segundos numa época, e observa que o padrão é mesmo relativamente estereotipado, né, um intervalo mais ou menos mantido entre um descarga e outra, de aproximadamente 7 segundos, um padrão de descarga periódica generalizada longa, um GPD longo, chamando a atenção para uma possibilidade de panencefalite esclerosante subaguda, uma causa grave de demência rapidamente progressiva, uma involução. Então, resumindo, né, o que o autor traz de uso clínico do eletroencefalograma em demência é muito divergente, né, a opinião, o papel do eletroencefalograma nas diretrizes, né, não é o exame mais habitual que você vai ter que pedir para todo o caso de declínio cognitivo, e que justamente a definição de demência é clínica, né? Então, para você caracterizar que o indivíduo tem uma demência, não necessitaria de exames complementares. Claro que na investigação etiológica, os exames complementares vêm, né, como um papel importante. Então, algumas situações onde o eletroencefalograma poderia ajudar na questão clínica, por exemplo, para diferenciar uma doença de Alzheimer de uma demência frontotemporal. A gente sabe que a demência frontotemporal ela pode permanecer com o eletroencefalograma normal por mais tempo, né, de evolução, né, do que a doença de Alzheimer. Então, quando tiver um eletroencefalograma claramente anormal, enfim, no estado mais inicial, você poderia pensar mais na doença de Alzheimer e falar contra um DFT. Separando a doença de Alzheimer com a doença por corpos de Levy, também você vai esperar um eletroencefalograma anormal mais precocemente na demência por corpos de Levy, e o FIRDA também vai ser mais comum na demência por corpos de Levy. No diagnóstico diferencial de delírio, né, então o delírio, a gente pode ver alguns padrões
que não são usuais, né, na demência, como ondas trifásicas, né, um aletecimento muito pronunciado, também desproporcional para o grau da demência. Afastar causas orgânicas de psiquiátricas, então um paciente que está ali sem interagir, com uma doença psiquiátrica, ele pode ter um eletrocefalograma normal. Então, o eletrocefalograma também pode sugerir encefalopatias metabólicas, síndrome de abstinência, afastar o estado de mal epilético não convulsivo. Então várias situações onde uma alteração cognitiva pode se beneficiar do eletrocefalograma. E também, né, como eu mencionei, o auxílio no diagnóstico da doença de Creutzfeldt. Então, outra situação onde o eletrocefalograma tem um papel importante nos quadros demenciais. Bom, agora falando um pouquinho de outras doenças degenerativas, né? Enfim, essas demências não deixam de ser doenças degenerativas. Trouxe um pouquinho do que o autor do capítulo no livro do Niedermayer traz, né? Que são doenças de origem, para esse fim, né, da aula, vamos considerar doenças de origem genética ou metabólica e que resultam em disfunção neurológica progressiva. Então, lembrar que o eletrocefalograma não é específico para uma etiologia de erros inatos do metabolismo. Então, vai ser mais um fator que vai nos ajudar. Existem mais de 200 tipos de erros inatos, né, e que podem impulsar com crises. Um padrão muito comum nesses pacientes com doença, com erros inatos do metabolismo mas também inespecífico, a gente tem que encontrar uma base mais lenta, né, um excesso de ondas lentas, com carência de organização, carência de grafoelementos do sono, por exemplo, e um padrão de descargas multifocais. Existem alguns padrões mais indicativos de erros inatos do metabolismo, né, das encefalopatias epiléticas. Quando a gente observar, a gente tem que pensar em erros inatos, como a síndrome de Ohtahara, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut um pouco menos, né, porque costuma ser mais tardia. Em casos mais graves, como padrão, em casos mais graves de erros inatos, a gente pode ver, por exemplo, padrão de surto-supressão, principalmente quando é no período neonatal e lactente precoce, né, quando o erro inato se manifesta bem precoce e acaba sendo mais grave. Em casos um pouco mais tardios, a gente pode ver a hipisarritmia. Lennox-Gastaut e outras encefalopatias mais tardias vão ser menos comuns, porque a tendência dos erros inatos é se manifestar mais precocemente, né, especialmente em pacientes, né, mais recém-nascidos ou um lactente bem precoce. Não é o esperado nessa idade, pela própria maturação cerebral, a manifestação seja uma síndrome de Lennox-Gastaut, que é um indivíduo mais escolar mais tardio, né, uma evolução mais tardia. No período neonatal, existem 4 síndromes epiléticas mais bem descritas, né? 2 delas, que são as convulsões neonatais benignas e neonatais familiares benignas, não têm associação com os erros inatos do metabolismo, e outra que tem que ficar mais atentos são a encefalopatia mioclônica precoce e a síndrome de Ohtahara. Em especial, né, a encefalopatia mioclônica precoce, que é o protótipo. Né? O Ohtahara é um pouco menos frequente. A encefalopatia mioclônica precoce vai se manifestar com um surto de supressão da atividade de base e crises mioclônicas ou de espasmos epiléticos junto. Tá? Então, nessa situação, pensar em erros inatos, né? Aqui são os mais comuns. Também no período lactente, a gente vai ficar, enfim, atento para erros inatos quando a gente está diante de uma síndrome de West, né, com aquela tríade clássica de evolução do desenvolvimento, né, espasmos epiléticos e o padrão de hipisarritmia no eletrocefalograma. E a síndrome epilética acaba sendo mais associada por ser mais comum, né, a erros inatos no lactente. E aqui são alguns tipos que eu não vou pedir para vocês gravarem, mas saber que existem essas associações. E também podem acontecer formas não sindrômicas, né? Ou seja, epilepsias graves e que não se enquadram nessas síndromes mais clássicas, podendo ainda assim tratar de erros inatos do metabolismo, e o neuropediatra vai ter que ficar atento, desconfiar, ter um alto índice de suspeição. Aqui é um indivíduo de 11 meses, né, com a síndrome de West, e o padrão de hipisarritmia, né, uma bagunça eletrográfica, né, como a gente costuma
referi, né, ondas de grande amplitude, entremeadas a paroxismos multifocais, sem uma ordem, né, sem um entrosamento, né, uma falta de sincronização entre os hemisférios. Então, padrão bem chamativo. Bom, as epilepsias mioclônicas progressivas são outro tipo de doença genética que costuma ter um papel importante do eletroencefalograma. Geralmente são epilepsias farmacoresistentes, podem cursar também com ataxia e comprometimento cognitivo, comumente cursam. Né? Um dos tipos é a doença de Lafora, né, que geralmente em indivíduos entre 12 e 17 anos, uma herança autossômica recessiva, pode ter crises tônico-clônicas, declínio cognitivo, crises focais de lolo occipital, crises mioclônicas. A resposta fotoconvulsiva pode ser vista na fotoestimulação intermitente. A gente vai ver o achado dos corpos de Lafora na análise patológica, no neurônio, fígado, músculos, e pode ter muitas mioclonias, e a atividade epileptiforme diminui durante o sono, diferente das epilepsias generalizadas genéticas, onde a atividade epileptiforme é classicamente ativada pelo sono. E a gente vai ver um eletroencefalograma com atividade de base identificada e descargas generalizadas e multifocais, não é um padrão específico. Outra epilepsia mioclônica progressiva é a doença de Unverricht-Lundborg, onde também vai se iniciar entre 6 e 15 anos de idade, a gente vai ver mioclonias reflexas, crises tônico-clônicas. As mioclonias podem ser tanto focais quanto multifocais, generalizadas. O paciente também vai desenvolver ataxia, tremor, disartria, também uma herança autossômica recessiva. A gente vai ver descargas generalizadas no eletroencefalograma e uma fotossensibilidade. Né? São condições em que normalmente até a gente tenta ficar mais atento na fotoestimulação intermitente nas frequências mais baixas, né, inicial a meio Hz, 1 Hz, onde tipicamente ativa a atividade epileptiforme. Então, também pode estar presente em outros distúrbios. Então, aqui uma paciente com doença de Unverricht-Lundborg teve uma mioclonia bem sutil nos membros superiores, até um pouco mais à esquerda. Né? Agora, eu vou voltar aqui mais uma vez. Então, preste bem atenção no membro superior esquerdo. Ela tem um abalo muscular bem rápido, uma mioclonia até mais focal, né? Enfim, é generalizada, mas até um pouco mais lateralizada. E aqui o padrão, né? Uma descarga generalizada, até mais entre espícula e onda aguda, generalizada seguida de uma onda lenta, padrão que também não é específico, mas que representa uma paciente com uma epilepsia mioclônica progressiva. Outras doenças degenerativas, né, que cursam com formas de epilepsia, é a deficiência de GLUT1, né, a síndrome de De Vivo, que é um transportador de glicose, e que vai cursar com níveis baixos de glicose no líquor, pode cursar com microcefalia, traz desenvolvimento de neuropsicomotor, crises, padrão de espícula, multiespícula, onda generalizada, as crises podem piorar com o fenobarbital, e tipicamente uma condição que responde muito bem à dieta cetogênica. Então, um diagnóstico importante de ser feito. Outra condição são as crises dependentes de piridoxina. Trouxe até um exemplo. Né? Então, essa criança de 11 meses, né, ela até seguiu um curso diferente do que a gente gostaria, né, para um caso de deficiência de piridoxina. Né? Então, todo caso refratário de epilepsia neonatal, a gente tem que tentar, né, muito antes de qualquer exame comprovatório, um tratamento empírico com piridoxina. A gente tem que pensar nisso. Né? E essa paciente, ela é uma epilepsia farmacoresistente que foi diagnosticada relativamente tardia, né, com 11 meses, a deficiência de piridoxina por um teste genético. Então, ela estava internada em UTI, já em uso de fenobarbital e valproato. Enfim, a gente vê bastante descarga, né, dessas multiespículas, poliespículas, ritmo rápido, generalizado, né, uma atividade de base mais suprimida, estava num estado de mal epilético. E aqui foi antes da piridoxina, aqui foi durante a infusão da piridoxina, a gente vê um alentecimento ainda maior da atividade de base e já uma redução da incidência de paroxismos epileptiformes. E lembrando, a piridoxina é vitamina B6, né? Então não foi uma droga antiepilética, né? Uma medicação anticrise.
E aqui, após a infusão, o paciente entrou num surto de supressão e a atividade epileptiforme praticamente sumiu. Então, uma resposta bem dramática à piridoxina. Síndrome de Rett é outra condição genética que predomina no sexo feminino, cursa com desaceleração do crescimento cefálico, atraso do desenvolvimento, involução do desenvolvimento neuropsicomotor, patologicamente a redução da árvore dendrítica, e geralmente associada ao gene do MECP2, mas que tem outras formas de síndrome de Rett-like, já descritas com a mutação do CDKL5, tem sido cada vez mais estudada. Existe uma descrição clássica dos estágios do eletroencefalograma com os estágios da doença. Então, no estágio 1, o indivíduo entre 6 e 18 meses começa o atraso de desenvolvimento, e o eletroencefalograma é normal ou levemente alentecido. Já no estágio 2, o paciente está evoluindo com a piora do desenvolvimento e a perda das habilidades motoras, e o eletroencefalograma passa a ser identificado e pode ter padrão de espícula-onda nas regiões centrais. No estágio 3, o quadro se estabiliza, mas o eletroencefalograma pode ser multifocal e já mostrar uma ausência do ritmo dominante posterior. No estágio 4, já uma criança um pouco mais para o fim da idade escolar, 8 anos, enfim, no estágio clínico mais avançado, pode ter uma atividade de onda aguda, onda lenta, generalizada contínua. Outra síndrome genética com um padrão eletrográfico que chama a atenção é a síndrome de Angelman. Né? É um paciente que tipicamente cursa com atraso de desenvolvimento de fala, um quadro atáxico, uma epilepsia de difícil controle e uma face que apresenta sempre um sorriso, né? Uma alegria. É uma mutação genética, que eu não vou entrar em maiores detalhes, e, enfim, uma prevalência alta de epilepsia, geralmente entre 1 ano e 3 anos de idade, pode ter múltiplos tipos de crise, ausência atípica, espasmos epiléticos, mioclonias, crises tônicas e atônicas, crises tônico-clônicas generalizadas. E o eletroencefalograma é um padrão, né, que chama bastante atenção, que às vezes até lembra a episarritmia pelo tamanho das ondas, né, mas é um pouco diferente porque a atividade mais ritmada, né, pode predominar nas regiões frontais, e pode ter um padrão também nas regiões posteriores, e também não se fragmenta no sono, diferente da episarritmia. Então, aqui, um indivíduo com síndrome de Angelman, com 3 anos, a gente vê essas ondas na faixa delta, né, de grande amplitude, predominando nas regiões posteriores, e que tem esse entalhe, né, a gente chama de entalhe, é como se fosse uma ondinha aguda, uma espícula entalhada na onda lenta, né, tanto que na fase ascendente, né, da onda lenta. Aqui já é o mesmo indivíduo, né, com as ondas predominando nas regiões anteriores e as descargas predominando nas regiões posteriores. Então, é um padrão de eletroencefalograma que costuma chamar a atenção e que o eletroencefalografista tem que entrar em contato, né, com o colega que está solicitando o exame para, enfim, levantar essa possibilidade, né? Claro que é sempre difícil dizer que é um padrão completamente patognomônico, né? Mas, diante desse achado, a gente sempre tem que pensar em síndrome de Angelman, é uma condição em que o eletroencefalograma ajuda bastante. E a síndrome de Down também é uma condição de maior prevalência de epilepsia e tipicamente espasmos epiléticos, né? Muito comum evoluir com síndrome de West. E os idosos com Down também têm mais chance de epilepsia, podendo desenvolver uma epilepsia mioclônica tardia, até porque os idosos com Down também, fazendo um gancho com a parte inicial da apresentação, eles também evoluem com muita frequência para a doença de Alzheimer, né, pela trissomia do 21 e a relação com a APOE. E aqui, novamente, um padrão de arritmia num paciente com síndrome de Down de 11 meses. Lembrando dessa associação do Down com a síndrome de West. Então, para alguns pontos chaves para levar para casa, lembrar que o eletroencefalograma é muito útil, né, nas levels e extremamente importante nas demências rapidamente progressivas, suspeita de encefalite, né, quando o paciente com demência tiver uma suspeita de crise, né, que é muito comum, um indivíduo com comprometimento cognitivo e que fica um pouco mais parado, às vezes tem um comportamento inesperado, parece estar
ali desperceptivo, né? Então, é uma condição em que o eletroencefalograma deve ser feito. E diagnóstico diferencial com doenças psiquiátricas também pode ajudar, né? Na doença psiquiátrica, a gente não vai ter alteração no eletroencefalograma, tipicamente. Na suspeita de doença de Creutzfeldt também é uma condição onde o eletroencefalograma pode fazer bastante diferença. E em doenças genéticas, lembrar que a maioria dos padrões é inespecífico, mas que em alguns casos a gente pode pescar um padrão mais específico, né, que pode levantar uma suspeita importante pelo eletroencefalograma, e é muito comum que elas estejam associadas à epilepsia, então o eletro vai ser imprescindível no auxílio dessas doenças, para diagnosticar essas doenças. E outra coisa, para os colegas que, né, a gente que solicita eletroencefalograma, é sempre importante você dar pistas, né, para o eletroencefalografista, né, então informar a suspeita, olha, é uma suspeita, é uma demência rapidamente progressiva, ou é um paciente com doença de Alzheimer, e que tem episódio de ficar parado ali, então muitas vezes chega lá no pedido apenas, sei lá, delírio, ou só doença de Alzheimer, ou só demência frontotemporal, ou enfim, epilepsia, né? Então, esses dados clínicos muitas vezes auxiliam quem está laudando, né? E aqui, é lembrar que o neurofisiologista, né, está ali na sua salinha, mas é sempre bom, né, discutir o caso, né? Você pegou um laudo, pegou um exame que deixou dúvida, né, que não bateu muito com o que esperava, ou que veio, né, enfim, um achado que você tem dificuldade de interpretar. Enfim, procure um neurofisiologista, né, um eletroencefalografista para discutir. Muitas vezes essa discussão pode trazer dados muito importantes para o paciente. Bom, acho que era um pouco disso que eu queria trazer. Claro que existem muitas outras condições de demência degenerativas, né, que o eletroencefalograma foi estudado, né, mas a maioria dos casos são situações em que ainda é muito inespecífico, né, os achados do eletroencefalograma. E aí eu estou à disposição aqui para eventuais dúvidas, para debater, né, queria ouvir também do Dr. Fernando, tem a acrescentar sobre a experiência com eletroencefalograma de pacientes com demências, costuma solicitar. Obrigado, Rafael. Sua aula foi muito boa. É um assunto extremamente desafiador e complexo. E acho que você realmente fez um apanhado das coisas mais importantes. Eu tenho vários comentários a fazer, todos apenas para acrescentar algumas coisas, mas o essencial da sua aula não precisaria de complemento algum. E eu queria, inicialmente, levantar para os colegas que queiram fazer algum comentário, alguma pergunta ou alguma consideração. Algum colega quer fazer alguma intervenção? Bem, se por enquanto não tem, eu queria começar dizendo, Rafael, que você foi muito feliz quando você pontuou a investigação de uma demência que pode ser doença de Alzheimer com um eletroencefalograma. Mesmo que esse eletroencefalograma inicial seja normal, a gente não tem um parâmetro de como ele era anteriormente. Então, talvez esse normal signifique que ele está ainda na faixa normal numa pessoa que tem alguma reserva neuronal que permite ter esse eletro ainda normal. Mas eu acho importante, em todos os casos em que houver dúvidas diagnósticas, que a gente tenha um eletroencefalograma até para ter como parâmetro, porque dependendo da evolução, um segundo eletroencefalograma pode ser realmente muito importante. Isso tem um valor prático muito grande. Eu costumo fazer exame nessa situação e em várias vezes eu uso essa diferença de evolução do eletroencefalograma como um dado importante para separar, por exemplo, se é uma demência frontotemporal com componente amnésico importante ou se é uma doença de Alzheimer. Isso realmente ajuda. Uma outra coisa que eu achei muito importante que você falou en passant, mas é essencial, porque a maioria dos médicos, inclusive neurologistas, não está atento, é que a patologia da síndrome de Down é a mesma patologia da doença de Alzheimer.
Portanto, não é incomum as pessoas com síndrome de Down acabar evoluindo para uma doença de Alzheimer. É evidente que no momento a gente não tem ainda uma intervenção que possa evitar isso, mas vez por outra a gente se depara com essa situação. E a gente sabe, como você disse, que demência significa perder o que você já tinha. Se você já não tinha, você não tem demência, mas na síndrome de Down você pode ter as duas coisas. Você pode ter a deficiência na aquisição das habilidades cognitivas e você acabar perdendo progressivamente quando se instala a demência da doença de Alzheimer. Então, foi muito, muito legal você tocar nesse ponto. Se algum colega quiser interromper, por favor, pode interromper e fazer a consideração que quiser. Eu estou apenas pontuando as coisas que eu achei de fato mais importante. Outra coisa que eu achei que também foi muito interessante você dizer que a gente espera, infelizmente, que nos próximos anos, porque a panencefalite, além de ser uma complicação muito rara, ela é uma complicação tardia do sarampo. Então, nos próximos anos, infelizmente, se espera que a gente tenha mais casos de panencefalite. Mas, Rafael, de vez em quando a gente pega panencefalite sem haver suspeita clínica. Às vezes eu pego um eletroencefalograma e eu posso dizer que vários casos, que o eletro, quando eu vi, pô, isso é panencefalite. Aí a gente fala com o médico que pediu, aí você vai ver a clínica era disso. O último caso que eu tive foi de um paciente da emergência que foi mandado para fazer o eletro como se fosse um estado de mal epilético. E, na verdade, ele tinha as mioclonias, que eram mioclonias associadas aos complexos Rademacher, e era panencefalite. Isso tem alguns anos. Então, infelizmente, a gente vai provavelmente voltar a ter. A outra coisa que eu achei muito importante é você pontuar que existe algumas formas de epilepsia que são doenças degenerativas. Não é a epilepsia em si, mas é a doença subjacente. E antigamente se usava um termo que era um termo muito, talvez preconceituoso, que chamava de epilepsias catastróficas da infância, que eram epilepsias que evoluíam com a síndrome demencial. E você pontuou várias delas, algumas já têm tratamento, como a associada à deficiência de piridoxina, e a tendência é que nos próximos anos ou nas próximas décadas, muito mais tratamentos genéticos sejam eficazes. Daí porque vai ser muito importante estar atento para identificar isso. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, sim, mas eu lembrei de uma outra coisa. Um dos diagnósticos diferenciais que você falou, dos complexos periódicos de periodicidade longa generalizadas, a gente, quando vê aquele aspecto, pensa sempre em panencefalite. Aqui no Brasil, dificilmente você pensaria em outra coisa, mas na África existe a doença do sono. E a doença do sono, ela pode dar um padrão semelhante. E eu falo isso porque há 2 ou 3 anos eu peguei um caso que eu achei que era doença do sono, que era uma síndrome demencial com não era esse complexo, mas esboçava esse complexo. E no começo, a gente pode ter só um esboço. Você pode só ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas não era nada de doença do sono, era uma demência do tipo Alzheimer e os complexos não se revelaram periódicos. Algum colega mais quer fazer outra consideração, ou você mesmo, Rafael, quer... Eu queria reforçar a questão da doença de Alzheimer, né, que muitas vezes a gente pega um indivíduo idoso, né, começou a desenvolver epilepsia, né, e já tem uma demência, mas você faz ali uma investigação por imagem, você vai procurar ali alguma coisa que possa, sei lá, um AVC prévio, algo que, poxa, deve ser uma epilepsia focal, e muitas vezes, né, como, enfim, em várias condições de epilepsia, a gente não acha uma lesão propriamente, né, mas hoje em dia o que a gente está vendo é que cada vez mais parece que a própria patologia de Alzheimer aumenta esse risco, né, de desenvolver crises, e aí esse dado precoce, né, de fazer um eletrocefalograma na fase inicial e, de repente, já achar uma atividade epileptiforme, você tem uma informação prognóstica. Poxa, talvez esse seja o paciente que vai evoluir pior, né? Claro que
Você tem que somar com todos os outros dados, né? Não é nada tão específico, mas são dados a mais que, enfim, que somam, né? E outra coisa é que a gente, na prática clínica, não usa análise quantitativa, né? Porque é uma análise que tem, né, enfim, uma série de limitações, né? São softwares muitas vezes pagos e que depende muito de você selecionar uma página sem artefatos, né? Então, tem ali também uma questão, né? Mas que aumentariam, em teoria, a sensibilidade de você detectar esse alentecimento, né? Num eletro que visualmente parece normal, assim. Rafael, Talvez você falou num ponto essencial. Eu queria só acrescentar uma coisa do que eu falei. Quando eu falei que a doença do sono é um dos diagnósticos diferenciais daquele eletroencefalograma parecido com a da pancefalite, doença do sono é a trypanossomiase africana, para a gente não ficar assim na dúvida. E outra coisa importante, Rafael, eu achei essencial, você reforçou agora, epilepsia acontece mais em doença de Alzheimer do que nas pessoas que não têm doença de Alzheimer. Então, é muito importante, porque há um preconceito, havia, não sei se na formação atual ainda existe, de que doença de Alzheimer não dava epilepsia. Dá e dá bastante. E eu já tive pacientes, por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm epilepsia com crises desperceptivas muito frequentes, elas podem apresentar um quadro demencial, que é chamado erroneamente de pseudodemência epiléptica, porque é uma demência, que pode reverter com o controle das crises. Mas o que eu tenho visto com muito mais frequência é você ter doença de Alzheimer, ter epilepsia e a epilepsia acelerar a deterioração cognitiva. Isso é muito verdadeiro. Curiosamente, mulheres de meia idade para cima podem apresentar epilepsia do tipo ausência iniciando nessa idade, ou então que já tinha previamente. A gente tem que estar bem atento a isso. Se uma pessoa com a demência do tipo Alzheimer está acelerando a piora sem um motivo aparente, um dos motivos pode ser epilepsia, pode ser crises epiléticas, tanto que aconteceram ou precedendo a doença de Alzheimer, ou que já aconteceram na doença de Alzheimer. Recentemente, Rafael, há pouquíssimos dias, não tem nenhuma semana, eu li o resumo de um artigo mostrando que dos mecanismos neurofisiológicos mais precoces da demência, da doença de Alzheimer, é uma hiperexcitabilidade da córtex entorrinal. Eu não consegui ler o artigo todo, porque nem pelo Sci-Hub, nem pelo portal do periódico da CAPES eu consegui pegar o artigo inteiro, mas eu devo pegar em breve. Então, isso sendo verdade, significa que se a gente estudar melhor, um eletroencefalograma de melhor qualidade, os pacientes com doença de Alzheimer, provavelmente a gente vai ter mais informações. E corrobora isso que você falou, que as crises epiléticas, mesmo que sejam antes da doença clinicamente perceptível, podem ter uma parcela importante na fisiopatologia da doença de Alzheimer e na complicação dela. Acho que eu falei demais, eu não quero falar mais, Rafael, mas uma vez mais, parabéns, você foi na medida realmente. Mas os outros colegas obrigado. podem falar também. Os colegas estão livres para perguntar aí o que quiserem ou para questionar. Os residentes também, estou vendo aqui o Pedro, a Kirsten, podem... Professor, eu queria fazer uma pergunta. Em geral, a gente vem aprendendo assim na faculdade, em geral, pacientes mais idosos, ou pacientes mais jovens que abrem um quadro de demência rapidamente progressiva, pacientes com disfunção superior em geral. Tem alguns exames que a gente aprende a sempre pedir para excluir, né? Algumas sorologias, deve ser dosagem de vitamina B12, alguns exames que a gente aprende a botar no grupo de sempre pedir. O eletroencefalograma, nessas circunstâncias também, a gente também tem que aprender a, com aspas, sempre pedir para esses quadros de declínio cognitivo. Eu acho que... obrigado pela pergunta aí, Pedro, uma excelente pergunta. Acho que o sempre, na verdade, não é muito a mensagem que eu queria passar. Eu acho que o eletroencefalograma, ele vai, assim, numa forma ampla, né, pensar assim, a queixa de declínio cognitivo é algo
muito comum, né, na nossa prática. Vem um caso lentamente progressivo, né? Eu não sei se você restringiu aos rapidamente progressivos ou mais jovens, assim. Um idoso, né, quadro lentamente progressivo, né? Acho que nem sempre você vai pensar no eletrocefalograma. Acho que ele vai chamar atenção, assim, quando, olha, é isso, é um jovem, rapidamente progressiva, tá fora do curso das patologias degenerativas mais comuns que a gente está vendo, ou o indivíduo tem alguma alteração comportamental, né? Então, a gente também tem que pensar em custos, né? Então, generalizar, olha, todo paciente, né? E até, enfim, para o paciente acaba sendo, por mais que seja um exame não invasivo, né? Às vezes o paciente se chateia, vai ter que ir lá, né? Já tem que fazer um monte de exame. Então, eu digo assim, o cara não deixar de fazer a tomografia ou a ressonância e fazer o eletrocefalograma, né? Pegar o recurso dele e investir no eletrocefalograma. Acho que o eletrocefalograma ainda é muito individualizado. Acho que é difícil dar uma orientação assim, olha, coloca lá na sua lista B12, sorologia para sífilis, HIV e tal, e TSH e eletroencefalograma. Mas é uma arma a mais, né, nesse diagnóstico, assim. Acho que vai ser mais para casos individualizados, assim. Eu acho que generalizar ainda a gente não tem, assim, dados que possa dizer, ó, vamos pedir para todos. Mas, assim, como o doutor Fernando diz, é uma coisa que vai somar, né? Você tem ali um exame de base dele, é uma pessoa que tem condições, né? Que você vê que aquele exame não vai ser, enfim, limitante para ele, ou que ele vai ter que, enfim, rodar 2 anos atrás de conseguir esse exame, né? E se eu conseguir expressar, assim, Eu mas... concordo com você, Rafael. Eu acho que a gente deve, inicialmente, fazer nos casos atípicos, seja lá qual for a atipia, porque está muito rapidamente progressivo, porque está fora da idade habitual. Nos casos em que houver uma aceleração da progressão acima do esperado, eu acho que também deve. E nos casos em que você suspeita de alguma doença específica, especialmente se você suspeita que está havendo crise epilética. Mas eu vou falar uma coisa politicamente incorreta, mas verdadeira. O Rafael e o Neto, que estão aqui também, vão concordar comigo, né, Neto? O grande problema do EEG ainda é que, na imensa maioria das vezes, ele é muito mal feito. Então, a gente se depara com uma situação muito constrangedora de um paciente pobre que vai lá para o hospital universitário, a gente pede o eletro para fazer lá e ele não consegue fazer, o Neto está aparecendo aí, e ele vem com um eletro feito por um colega de São Paulo, de Minas, através da telemedicina, que você não sabe se é pior o traçado ou o laudo. Então, isso é uma coisa terrível, realmente. Por isso que é importante que a gente difunda essas informações tão relevantes como essa que o Rafael está falando, para que a gente possa ter mais colegas que façam eletro de boa qualidade. Dizer que é de boa qualidade deveria ser uma redundância, mas não é. Então, esse que é o que eu acho que é o maior problema. E o Pedro, que está fazendo a residência, certamente vai ser um grande neurologista e eletroencefalografista, que está conosco lá no Hospital Universitário. Tem manifestado muito interesse e eu tenho certeza que vai fazer um eletro de boa qualidade. Mas o Neto podia comentar alguma coisa também, mesmo Rafael. Aí, Neto, o que é que você acha disso? Então, doutor, eu acho que eu concordo com isso que o senhor falou, né, que a gente tem uma certa dificuldade, principalmente aqui em Maceió, né, de ter um eletro bom, né? Isso às vezes é do próprio da captação do eletro, então assim a forma como é feito o eletro, a gente vê que o traçado não está bom e o laudo também às vezes é complicado. E com relação à aula, Rafael, aula muito boa mesmo. É um tema bastante interessante, assim, um pouco, vamos dizer assim, com as coisas um pouco mais áridas, um pouco mais que a gente tem que, de vez em quando, revisar, porque
nem tudo a gente acaba lembrando. Mas parabéns pela aula e gostei muito, viu? Essa é uma aula que eu vou revisar, de certeza, no YouTube. Você e a torcida do Flamengo e do Corinthians e do CRB também. Muito obrigado aí, Neto. E completando, doutor Fernando, assim, lembrar que quando o exame é mal feito, né, pode ser até iatrogênico, né? Isso, Porque certamente. o colega às vezes coloca uma atividade epileptiforme que não existe, e o paciente, enfim, tinha uma coisa meio esquisita ali, aí você começa um anticonvulsivante, e acaba, enfim, gerando ali mais disfunção cognitiva, mais sonolência, né, e pode trazer um prejuízo. Então, até mais um dos perigos, assim, de generalizar, né, ó, vamos pedir eletroencefalo para toda a queixa cognitiva, né, então, pesar muito bem, inclusive, a capacidade do paciente de fazer eletroencefalograma num serviço que vai ajudar ele, né, que não vai trazer um problema. E nesse sentido, Rafael e colegas, a gente no hospital universitário vai reativar o estágio em eletroencefalograma, dessa vez de uma maneira mais formal, como o R4, e eu espero com isso contribuir para a melhora do padrão desses exames feitos no nosso estado, porque não adianta só a gente reclamar nem criticar. A gente tem que tentar fazer alguma coisa para ajudar as pessoas mais jovens e que querem aprender a fazer corretamente. E se não aprenderem a fazer corretamente, vão fazer de qualquer forma. Então, é melhor que aprendam a fazer corretamente. Rafael, Opa! aqui Antônio Carlos Bosta, falando de Itapeva, interior de São Paulo. É o Opa. seguinte, você pincelou aí sobre o mapeamento cerebral e EEG quantitativo, sabe? Qual que é a sua experiência com análise de espículas para epilepsia na infância, até mesmo na demência, sabe? Você sabe que os portadores de doença de Alzheimer podem ter até 20% dos pacientes podem ter epilepsia, né? E qual que é a sua experiência com mapeamento cerebral e EEG quantitativo com análise de espículas para esses pacientes com demência de tipo Alzheimer? Você só deu uma pincelada, mas você não esmiuçou mais. Eu tenho pouca experiência com análise quantitativa, né? Eu acho que, assim, eu uso um pouco dos softwares que são embutidos enfim, no aparelho da Nihon, né? Enfim. Mas o que eu observo é que esses softwares, assim, têm hoje a capacidade de ver o que a gente, muito semelhante ao que a gente consegue ver na análise visual, né? Eu realmente não tenho experiência com o uso, por exemplo, do Persist ou outras ferramentas de análise quantitativa, né? Eu vejo mais em âmbito de pesquisa. Eu não vejo muita análise quantitativa ainda na prática clínica, exceto, né, tem sido visto cada vez mais a questão do AEG, né, que é para monitorização neonatal, de crises e tudo. Mas a minha experiência com análise quantitativa para, enfim, distinguir, por exemplo, Alzheimer de outras demências, né, eu realmente não tenho como, enfim, dar mais informações, não tenho essa experiência. Sim. Bom. Você tem alguma experiência aí, Fernando? Eu tenho uma experiência pequena e pessoal, assim, no sentido de analisar o software quando eu tenho dúvida numa região que visualmente eu já vejo que talvez tenha alguma alteração. Uma coisa muito curiosa é que, por exemplo, quando você vai publicar qualquer trabalho de EEG, é muito difícil eles aceitarem se não houver uma análise quantitativa. Mas, por exemplo, nos grandes serviços de cirurgia de epilepsia, que você analisa muito profundamente, obviamente, a atividade da zona de início tal, da zona sintomatogênica, por exemplo, nesses serviços praticamente não se usa o EEG quantitativo. Então, eu acho que é preciso a gente aproximar mais essa ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante, porque o mecanismo principal é a transformação rápida de Fourier, e essa transformação rápida ela é muito convincente, mas eu vejo como duas coisas muito limitantes. Primeiro, a quantidade de eletrodos que a gente usualmente usa
é pequena, para você extrapolar estatisticamente esses achados. E a segunda, e que eu acho mais importante, é você conseguir tirar os artefatos, porque os artefatos, eles são muito frequentes. A gente, para ter um EEG quantitativo realmente muito fidedigno, a gente precisaria ter um número grande de eletrodos, uma simetria perfeita na colocação dos eletrodos e uma retirada dos artefatos, principalmente de origem muscular, porque vão dar um artefato semelhante à atividade rápida no EEG. Eu não estou criticando o EEG quantitativo, eu estou até reconhecendo que essa é uma limitação que quase todos nós temos. E eu Sim. acho que a gente vai ter que resolver isso no futuro próximo, porque a gente não pode menosprezar a ajuda que um dado matemático objetivo e relativamente simples, com a possibilidade de gerar um conhecimento muito grande, que a gente tenha usado tão pouco quanto tem usado. Mas eu queria ver também a sua opinião. O que é que você acha disso? Qual é a experiência que você tem? É mais ou menos como você falou aí. É difícil mesmo, um exame limpo, né? Artefato, eletrodos, imitam. É como você falou mesmo. No dia a dia, isso, Porque a gente vê, por exemplo, na cirurgia de epilepsia, a gente usando as placas subdurais. Você tem placas de 64 contatos, por exemplo. Uhum. Eu fico pensando assim, puxa vida, talvez se a gente conseguisse usar essa extrapolação através da transformação rápida de Fourier, talvez a gente tivesse uma informação muito mais segura do que só a visual. E na prática, pelo menos os grupos de cirurgia de epilepsia que eu conheço não usam isso. Eu A acho que no gente vê lá, futuro ser desenvolvidos microeletrodos, né? Como você falou, para ter mais expandir, né? Para ter mais poder rastrear melhor, né? Mais eu acho que é isso. Eu acho que assim, é para isso. um eletrodo mais sensível e que consiga limpar os artefatos. Essa é a grande. É, bastante eletrodo. Talvez a maneira de fazer um EEG quantitativo mais perfeita fosse curarizar um paciente consciente. Entubava ele, curarizava, mas aí é uma coisa impraticável, né? Ninguém vai É, fazer isso, né? Porque anestesiar não pode. Se anestesiar, acabou a eletrodo. essa é a realidade. Então, é uma coisa que a gente vai ter que evoluir para. A magnetoencefalografia, que eu não tenho nenhuma experiência, um exame absurdamente caro, ela, assim, pelo menos teoricamente, ela minimiza mais esses artefatos, né? Mas eu vou te dizer, eu não tenho experiência nenhuma, porque é o preço de uma ressonância magnética. Então, para fazer eletroencefalograma é absolutamente impraticável, né? Eu nem sei se existe alguém no Brasil, né? Não tenho certeza. Pelo Também Einstein, né? desconheço. Também desconheço de magnetocefalograma no Brasil. Mesmo no Einstein, eu acho que não está disponível. É porque o exame seria tão caro que não, assim, acho que ninguém se disporia a pagar, né? E do ponto de vista prático, porque o que é que o exame faz? O exame quer ajudar você a ter uma resposta. E um exame que fosse tão caro que não ajudasse muito mais a ter essa resposta, certamente não seria muito usado, né? Eu acho que quando a gente Magnetocefalografia, conseguir... eu não sei se você participou do Congresso Mundial de Neurologia na Argentina, foi lá que teve o lançamento, né, do equipamento, Não, inscrição, né? não participo. Parecia ser maravilhoso o equipamento, né? Realmente. Não, teoricamente, assim, você pode analisar a profundidade do cérebro sem eletrodo de invasivo, né? Então, é uma coisa maravilhosa mesmo, mas eu não... Acho que a Não gente custa vai evoluir. A gente vai evoluir. A grande evolução que a gente teve para o eletrodigital foi você mudar a montagem do eletro depois dele feito. Então, depois de captado, você usar a montagem que quer, isso aí foi uma vitória É. muito maior do que qualquer outra. Até hoje eu tenho aquele Berger, TP-119. Isso, o Berger é bem interessante. Eu tive também o Berger. É, Quando ele enganchava as penas, é que faltava é. matar a gente de raiva, né? Eu acho que o Rafael não chegou a pegar aparelho mecânico, não, mas já pegou tudo Não, digital. já era tudo digital. Só vi Nem o o meu aparelho, mas também. nem em funcionamento eu Prato vi. bonito, né, Fernando? O Berger, né? Exato.
Mas, pessoal, alguém mais quer fazer alguma outra consideração? Neto quer fazer alguma consideração? Mas o Neto é uma pessoa também que, a exemplo do Rafael, é jovem, mas tem um grande futuro pela frente. E a gente está bem servido aqui de neurologista jovem. Eu acho que no futuro próximo, a gente vai ter um grupo muito bom. No futuro que já é o presente, aliás. Eu estou ficando velho, estou chamando esse menino de novo, mas não é tão novo assim não, né? E o futuro é aí o Pedro, que está aí na residência. Mas, enfim, se ninguém mais tiver alguma consideração, estou até perguntando se tem, mas se não tiver, eu queria uma vez mais agradecer ao Rafael, dizer que eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com a qualidade da aula, que não me surpreendeu, e que esse é o espírito do nosso grupo. Quero conclamar mais uma vez as pessoas de aqui de Alagoas a se filiarem à Liga Brasileira de Epilepsia, para que a gente possa, muito brevemente, refazer o capítulo Lagoano da Liga. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um grande abraço. Boa noite. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Parabéns, Rafael. Ótima aula. Obrigado. Boa noite, agradeço. Boa noite. Boa noite.